E aí, gente, beleza? Seguimos o FRR 2022, sim, questão de cinética química, questão bacaninha que dá um textinho. Esse texto relaciona o que acontece com a concentração e o reflexo disso na velocidade da reação, pede para você chegar na lei de velocidade, né? Ou pelo menos indicar qual é a ordem de reação em cada um dos reagentes, em relação a cada um dos reagentes presentes, que na prática é a lei de velocidade. Tá bom? Então, questão bacaninha, porque a gente está muito acostumado com as tabelinhas, aquela tabela que dá concentração de um, concentração do outro e velocidade. E aí, o que acontece com a concentração de um, do outro e com a velocidade? Na tabelinha está bem nítido. Aqui está no emaranhado ali do texto, entendeu? Então, a gente vai ter que desemaranhar isso, tá bom? Aproveita já, se inscreve no canal, ativa as notificações. Estou te aguardando aqui, fazendo parte do nosso canal Química do Jeff, né? Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, eu te respondo, você sabe. Se você olhar ali os vídeos, todos os comentários são feitos, eu respondo, eu estou ali sempre de olho no canal, né? Dando atenção para vocês, que é em retribuição à atenção que vocês me dão. Bom, e ajuda também a divulgar, porque de repente alguns amigos seus, algumas amigas de vocês podem aí se identificar com a maneira que o Jeff tem de explicar a questão, de resolver a questão, né, de dar uma dica aqui, uma dica ali. Isso pode ajudar muito na hora que você vai tentar um concurso e a química está fazendo parte dele. Beleza? Essa moral para mim que eu dou essa moral para vocês. Bom, vamos lá, gente. Questãozinha de cinética. Olha só. Dois compostos A e B podem reagir levando à formação do composto C. Quando dobramos a concentração do A velocidade da reação aumenta 4 vezes. Quando dobramos a concentração do A e do B ao mesmo tempo, a velocidade da reação aumenta 8 vezes. Com base nessa informação, podemos afirmar que a velocidade da reação é de primeira ordem em relação a A e de primeira em relação a B, e outras opções aí que vão sendo fornecidas para você. Tá bom? O que eu preciso ter em mente aqui nesse tipo de questão é o seguinte, tá? Primeiro, na primeira parte da questão, eu vou dobrar apenas a concentração do A. Então, o que aconteceu com a velocidade foi culpa do que eu fiz com A. Na segunda parte da questão, ele não dobra só o B, ele dobra o A e o B. Então, o que acontece com a velocidade é culpa do que eu fiz com o A e também do que eu fiz com o B, certo? E a partir disso a gente vai montar aqui o nosso esquema para resolver essa questão. Tem uma maneira mais braçal de resolver essa questão, que é montando as equações, né? As equações de velocidade, e aí você vai simplificando o que for possível e chega nas ordens de reação. Tá bom? Tem uma maneira um pouco mais rápida de fazer, tá? Eu vou começar pela maneira mais rápida, tá? Mas depois eu vou fazer a maneira mais lenta, mais braçal, mas que talvez sirva para você entender. Então, sugiro que você olhe esse vídeo até o final para você ver se você entendeu a primeira maneira ou a segunda maneira. Tá bom? Se entendeu as duas, escolha a que for mais conveniente para você. Tá? Então, olha o que ele está dizendo para mim, gente. Toda vez que eu penso na lei de velocidade de uma reação, a lei de velocidade é isso aqui, ó. V igual a K, constante cinética de velocidade, vezes concentração de um reagente, no caso, o reagente A, elevado à sua ordem, vou chamar de ordem alfa, vezes concentração do reagente B, que é o outro reagente, elevado à sua ordem, vou chamar de ordem beta. Ordem alfa e ordem beta. O que eu quero descobrir é quanto vale esse alfa e esse beta. Porque descobrindo esse alfa e esse beta, eu sei qual é a ordem de reação em relação ao reagente A, qual é a ordem de reação em relação ao reagente B. É isso que eu quero. Tá bom? Então, olha o que acontece. Você concorda que essa concentração ela está sujeita à ordem alfa? Tudo o que aconteceu com a concentração está sujeito, submetido à ordem alfa. Tá bom? Mesma coisa, tudo que acontece com a concentração do reagente B está sujeito à ordem beta. Tá? Então não adianta, dobrei a concentração aqui, nada mais acontece. Não, eu dobrei a concentração, esse fator duplicador está submetido, vai ser elevado a essa ordem alfa para me dar a resposta que eu vejo lá na velocidade. Tá? Vou te dar um exemplo simples, tá? Y igual a x ao quadrado. Se o x for igual a 1, então o y é igual a 1, porque 1 ao quadrado vale 1. Se o x for 2, o nosso y vale 2 ao quadrado, 4. Você duplicou o x, mas você quadruplicou a nossa velocidade. Por quê? Porque o fator multiplicador aqui está sujeito a esse expoente. É exatamente o mesmo raciocínio. Essa é a maneira rápida que eu queria te mostrar. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui?
Se eu estou duplicando a concentração do A, ele está dizendo, dobramos a concentração do A, e se ele não falou do B, eu vou supor que esse B está com a concentração mantida constante. Tá? Se eu estou duplicando a concentração do A, qual é o reflexo disso na velocidade? É fazer a velocidade aumentar 4 vezes. Se o fator que eu estou utilizando aqui é um fator multiplicador 2, esse 2 está sujeito à ordem alfa para aparecer na velocidade como um fator 4. Então, 2 elevado a alfa tem que aparecer na velocidade como 4. 2 elevado a quanto dá 4? 2 elevado ao quadrado. Então, a gente já sabe que o alfa vale 2. Certo? Aí, o que é... Vou jogar aqui para baixo, tá? Alfa igual a 2. Agora, eu vou pensar no seguinte. Na segunda parte, ele te deu uma complicadinha aí de leve, que se você estiver bem atento, você não vai cair nessa. Tá? O que ele está fazendo na segunda etapa, no segundo teste? Ele está duplicando tanto o A quanto o B. Ele duplica o A, e esse A está sujeito a alfa, certo? Ao alfa aqui. Ele também vai duplicar o B. E ao duplicar o B está sujeito ao beta. E o que aconteceu com a velocidade? Multiplicou por 8. Só que quando duplica o A, eu já sei que aqui ó, vai passar para cá um fator 4. Quando eu duplicar a concentração do A, eu já sei que na velocidade já entrou um fator 4. Como ele me disse que o fator total de multiplicação é 8, eu tenho que pegar esse 4 e multiplicar por 2. Ou seja, o que aconteceu com B é responsável pelo fator 2 que eu vou multiplicar a velocidade. Vê se você entende. Pela primeira parte da questão, ele diz que quando duplica o A velocidade aumenta 4 vezes. Na segunda parte da questão, ele está duplicando o A também. Ele está duplicando simultaneamente A e B. Então, se o A está sendo duplicado, a velocidade já aumentou 4 vezes. Mas aí você também tem que duplicar o B, para que seja um aumento total da velocidade de 8. Bom, 4 vezes já foi responsabilidade do A. Como eu quero um aumento total de 8 vezes, falta duplicar ainda, porque eu já tenho 4 vezes. Falta duplicar para dar 8. Então, o que acontecer com B vai aparecer na velocidade como fator 2. O que eu fiz com B? Não foi duplicar? 2 elevado a quanto aparece com 2 aqui, para ficar 2 vezes 4, 8? Esse 2 é o que o B faz acontecer com a velocidade. Esse 4 é o que o A faz acontecer com a velocidade. Dupliquei o A, 2 elevado ao quadrado, 4 na velocidade. Aí eu também duplico o B. Bom, ao duplicar o B, o fator da velocidade é 2. Porque 2 vezes 4 dá o 8 que ele falou aqui, que vai ter o fator total de aumento. O fator total de aumento é 2, o fator total de aumento é 8, sendo que 4 por responsabilidade do que eu fiz com A, e um fator 2, fator, não parcela, tá? Eu não estou dizendo que vai somar 4 com 2 para dar 6, não. É multiplicar, por isso estou usando o termo fator. O fator multiplicativo, responsabilidade do A, é esse fator 4. Dupliquei o A, o fator que vai para a velocidade é 4. Ao duplicar o B, o fator que vai para a velocidade tem que ser o 2, porque 2 vezes 4 dá 8, que é o fator total. Então, 2 elevado a beta tem que dar 2. Consequentemente, o beta vale 1. Então, essa reação ela é de segunda ordem em relação ao A e de primeira ordem em relação ao B. A velocidade de primeira ordem em relação ao A? Não, errado. A velocidade é de segunda ordem em relação ao A? Sim. Mas é de segunda em relação ao B? Não. É de primeira em relação ao B. A velocidade é de segunda ordem em relação ao A? Sim. Primeira em relação ao B? Sim também. Tá aqui nosso gabarito letra C, acabou a questão. Tá? Para quem não gostou dessa resolução, achou que ela é meio mandrake, meio carteada, meio mágica demais, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso numa tabelinha? Transformando isso numa tabela, o que a gente tem? Aqui a gente tem concentração do A. Aqui a gente tem concentração do B. Aqui a gente tem velocidade. Tá? Eu vou usar incógnitas, tá bom? Eu vou dizer que inicialmente a concentração do A vale x, a do B vale x, e a velocidade vale... x não precisa ser x, pode ser y, e a velocidade vai ser z.
Primeira parte da questão fala o que para a gente? Eu vou duplicar a do A, não mexo na do B, e a velocidade aumentou 4 vezes. Aqui vai ficar 4z. Foi? Beleza? Bom. Segunda parte da questão fala o seguinte, eu vou duplicar o A, então daqui para cá eu vou dizer que é 2x também, tá? Daqui para cá, 2x, só que agora eu também duplico o B, 2y. E aqui vai virar 8z. Certo? Aí a gente consegue montar aquela tabelinha e pensar no seguinte, ó, vê se não fica mais fácil de enxergar. Escolho sempre duas linhas nas quais a concentração de um dos reagentes não muda e a do outro, sim. Escolho primeira e segunda. Não mudou o B, duplicou o A, não é isso? Multiplicou por 2. Só que aqui tem o expoente alfa. Fator multiplicativo da velocidade é 4. 2 elevado a alfa dá 4. Alfa é 2. Aí, se eu quiser, posso fazer o seguinte. Pego aqui, ó. Segunda linha e terceira linha. Não muda o A, mas mudou o B. Daqui para cá, duplicou. Daqui para cá, só duplicou também porque o fator 4 já tinha vindo lá do A, da primeira experiência. Tá? Se eu duplico o B e a velocidade também duplica, qual deve ser esse expoente beta? 2 elevado a beta tem que dar 2. Esse beta é quanto? Beta é 1. É uma outra forma de você fazer, só que essa está mais acostumado por conta da tabelinha. Tá? Uma outra maneira que você tem de fazer, tá? E aí a gente vai explorando cada vez mais a questão, é a seguinte. A lei de velocidade, V igual K vezes concentração do A elevado a alfa, concentração do B elevado a beta. E a gente vai escolher duas linhas nas quais a concentração de um dos reagentes fique constante e a do outro mude. Eu vou escolher, primeiro, linhas 1 e 2, depois, linhas 2 e 3. Certo? Vou fazer isso duas vezes. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Primeiro, vou escolher linhas 1 e 2. Essas duas aqui, ó. 1, 2, e essa aqui é a linha 13, eu vou escolher depois, tá? Vou repetir essas equações aqui, essa lei de velocidade, utilizando as incógnitas que estão ali. Qual é a velocidade da reação na linha 1? Z. Igual K, concentração do A é X elevado a alfa, concentração do B é Y elevado a beta. Faz a mesma coisa para a linha 2. 4Z. É o mesmo K, porque esse K só muda se você mudar a reação. A gente está falando da mesma reação. E só muda também se você mudar a temperatura. O enunciado, em momento algum, cita mudança de temperatura. Concentração do A agora é 2x elevado a alfa. Concentração do B, Y, elevado a beta. Certo? 2x elevado a alfa e o y elevado a beta. A matemática diz para a gente o seguinte, você pode dividir uma equação por outra, dividindo os dois lados da equação respectivamente. Quando você faz isso, você concorda que z com z vai embora? K com K também? Y elevado a beta com y elevado a beta também. Vai ficar, ó, 1/4, né, porque eu cortei z com z, igual x elevado a alfa, x elevado a alfa, sobre 2x elevado a alfa. Se está todo mundo elevado a alfa, eu posso dizer que é x sobre 2x elevado a alfa. Que é a mesma coisa aqui, corto o x com x, ó, cortei esse x com esse aqui, meio elevado a alfa. 1/4 é meio elevado a alfa, portanto o alfa vale 2. Qual é o expoente alfa para que meio elevado a alfa dê 1/4? Percebe que é o mesmo raciocínio, só que agora desenvolvido no passo a passo? É como se fosse a justificativa para você. Tá? Eu vou escolher agora linhas 2 e 3. Mesmo raciocínio, tá? K, linhas 2 e 3. 2 e 3. E vou fazer a mesma coisa. Na linha 2, a velocidade é 4z. Igual a K vezes concentração do A na linha 2 é 2x elevado a alfa. Concentração do B é y elevado a beta. Faz a mesma coisa agora para a linha 3. Velocidade da linha 3 é 8z. É o mesmo K, pelo mesmo motivo que a gente falou antes. O alfa, aliás, o A, desculpa, é 2x elevado a alfa de novo. E o B agora, a concentração é 2y elevado a beta. Você percebe a importância da gente sempre escolher duas linhas
de modo que uma tem a concentração mudando e a do outro constante? Porque agora o que a gente faz? Divide uma pela outra novamente, corta Z com Z, corta K com K, 2x a alfa com 2x a alfa, e sobra o seguinte, 4 sobre 8, que você já sabe que é meio, igual y elevado a beta sobre 2y também elevado a beta. Vou aumentar aqui um pouquinho. 2y elevado a beta. Então, na verdade, 4/8 é meio. Igual a y sobre 2y, tudo isso elevado a beta. Você corta y com y, meio é igual a meio elevado a beta. E chega à conclusão que o beta vale 1. Certo? Quer dizer, é a justificativa para o raciocínio prático que a gente viu lá atrás. A questão já estava resolvida, faz tempo. Só que aqui a gente explicou o passo a passo dela. Bom? E aí, o que você achou? Essa resolução bem mais rápida, essa aqui montando a tabelinha também rápida, essa equacionando mais lenta, mas justifica eventualmente o que você não tem entendido antes. Bom? Espero que você tenha gostado dessa questão. Me ajuda divulgando aí para a galera. Deixa seu like aqui, sua inscrição. Agradeço imensamente novamente pela atenção e paciência. Um forte abraço e, como sempre, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.